Olá, boa noite, Priscila, olá, Estela. Que bom ter vocês aqui, minhas irmãs. Como vão? Como tem sido esses dias? Olá, Lolo, Lorena, da equipe dos Satisfeitas. Muito bom ter vocês aqui, dividir esse tempo com vocês. Privilégio de Deus, né? Poder ministrar sua palavra, poder dividir com pessoas tão queridas a palavra de Deus. Olá, Ana Paula de Souza Abreu. Tudo bom, minha xará? Lindo nome, hein, Ana Paula? Que lindo nome. Muito bom gosto, seus pais. Olá, Andréia Assis. Quanto tempo, minha querida? Simone Cardoso. Simone, nossa cozinheira dos retiros dos Satisfeitas. Samara, Samarita. Ai, gente, que coisa boa. Que coisa boa. Dando um tempinho mais pra gente começar. Tudo bom? Olá, Sarinha, meu bem, filha do coração. Muito bom, gente. Ah, que coisa boa. Hoje nós temos pessoas novas, né, que não tinham participado das nossas lives. Tão feliz. Olá, Elaine Cristina. Que saudade também, muita saudade, Simone, muita saudade. Que momento precioso, né? A gente se vê assim na telinha, nem parece que estamos tão longe. Olá, Nilza. Ok, vamos começar. Muito bom, gente, é muito bom realmente estar aqui, muito bom poder dividir esse espaço com vocês. Muito bom poder compartilhar um pouquinho do que o Espírito Santo tem colocado em meu coração para esses dias que nós temos vivido. Olá, Michele! Estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Vamos orar para a gente começar? Vamos orar? Senhor, eu quero te dar graças. Graças, Senhor, por essa ferramenta que é a internet, que tem permitido que pessoas que estão tão distantes fisicamente se aproximem, estejam pertinhas, possam se ver. Muito obrigada, Senhor, por isso. Obrigada por ter nos dado essa oportunidade de, através das lives, compartilhar a Tua palavra, compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado em nosso coração. Senhor, nós queremos essa noite declarar que Tu és essencial na nossa vida. Não podemos viver sem Ti. Somos totalmente dependentes do Senhor. Ah, Deus, e por mais informal que pareça um momento como esse, uma live no Instagram, nós queremos a direção do Teu Espírito Santo. Senhor, não quero falar apenas falar, mas falar na direção do Teu Espírito, porque eu sei que é Ele quem tem as respostas mais precisas para os corações que estão me ouvindo essa noite, Senhor. Eu não sei até onde essa live vai, eu não sei em quais ouvidos ela chegará, mas que seja guiada pelo Espírito Santo, é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. A gente dá um pause aqui nessa música, você pode ouvi-la melhor aí no YouTube depois. Teu Amor por Mim, da Lu Melpídio, uma música maravilhosa, acalma o nosso coração. Olá, Thelma, de Nova Iguaçu, tudo bom, minha querida? Olá, Neide, tudo bom, Mara? É bom nas lives, né, que a gente fecha o olho pra orar, quando a gente abre o olho já tem mais pessoas assistindo. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o tema Você sabe o que é essencial, né? Ou melhor, o que é essencial para você? O que é essencial para você? Nesses dias de quarentena, nesses dias de Covid-19, de confinamento, de distanciamento social, essa palavrinha essencial, olá Carlinha, se tornou muito comum, Vânia, muito comum nos nossos dias. Quantas vezes nós ouvimos esse termo? Serviços essenciais.
Fulano está trabalhando porque ele serve, né? O ofício dele é num setor que é essencial para a nossa vida. Então, esse adjetivo se tornou muito comum nos nossos dias. Até as crianças já falaram, já ouviram em algum momento sobre esse termo. Olá, Juliana Alves. Serviço essencial, né? Alguém em algum momento já ouviu sobre esse adjetivo essencial, não é verdade? Uma palavra muito comum nesse período que nós estamos vivendo. Essencial nos dá a ideia de algo indispensável. Algo que não tem como viver sem, não é? Essencial. Como que eu vou ficar sem aquilo? É uma necessidade legítima da nossa vida. Então, isso é essencial. Oi, Ana Cláudia tá aí também, missionária da Casa de Oração em Realengo. Tá servindo o Senhor em Nonoai, cidade do norte do Rio Grande do Sul. Ah, que bênção! Eu e a Ana servimos juntas no Ministério Infantil da Igreja de Realengo. Muito querida. E agora estamos aí dividindo o campo missionário do Rio Grande do Sul. Ela no norte e eu no sul, não é? Do Rio Grande do Sul. Então, um beijo, Ana. Muito bom ter você aqui. Muito bom mesmo. Então, voltando. Essencial é tudo aquilo que é indispensável, que eu não tenho como viver sem. Correto? Concorda comigo? Então, essencialidade traz esse significado, essa ideia na nossa cabeça. Ok? E aí você deve pensar nesse momento. O que é indispensável para você? Você não pode ficar sem o quê? Hein? Olá, Marisa! Tudo bom, minha querida? Pense aí, na sua casa, no carro, não sei onde você está nesse momento, no trabalho, sei, na sua igreja, indo para a igreja, não sei como é que tá a rotina aí no seu estado, na sua cidade, como é que tá a sua vida. Mas eu queria que nesse momento você parasse e tentasse responder essas perguntas. O que é indispensável para você? Você não pode viver sem o quê? E eu queria então compartilhar com vocês um texto que está em Jó. Estou aqui, né? Lendo e estou de olho nos comentários. Um texto que está em Jó, no capítulo 2, versículo 9. Nós conhecemos bem a história de luta, de perda, de sofrimento de Jó. Jó foi um homem que perdeu tudo, no intervalo de tempo muito curto. Ele nem tinha conseguido se recuperar de uma notícia ruim, vinha outra. Então ele perdeu todos os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu os animais que ele criava, ou seja, perdeu o recurso para recomeçar a sua vida, perdeu sua saúde. A Bíblia diz que ele foi atacado de feridas desde a sola do pé até o alto da sua cabeça. Imagina isso. Às vezes, quando nós temos uma parte do corpo ferida, quando a outra não está, nós temos o alívio, né? Colocamos o peso do nosso corpo sobre aquele membro, sobre aquela parte que não está machucada. Mas Jó não tinha alívio em nenhuma parte do seu corpo. Ele estava desde a sola do seu pé até o alto da sua cabeça, tomado de feridas. E a Bíblia diz que ele sentou-se em cinzas, talvez buscando alívio mesmo para aquela dor. E ele começou a se coçar com cacos. Imagina, uma situação muito difícil. E é nesse momento da história, quando Jó está ali sentado sob cinzas e ele começa a se coçar com cacos. Olá, irmã Isabel, pastora Isabel aqui da Casa de Deus, a igreja pertinho da Casa de Oração aqui em Rio Grande. Seja bem-vinda, amada. É nesse momento da história que Jó se senta em cinzas e começa a se coçar com cacos. Imagina a cena, você vê alguém da sua família assim. Terrível, né? Que a esposa dele chega diante de Jó e libera uma declaração que é famosíssima. Muitos de nós já falamos essa frase que a esposa de Jó disse para ele nesse momento, que viu seu esposo nesse quadro que eu narrei aqui para vocês. Ela disse o seguinte: então a sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa esse teu Deus e morre.
amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amadas, diante de tantas perdas, diante de tanta dor, porque a dor não era só de Jó, era de sua esposa também. Ela também havia perdido filhos. Ela também havia perdido seus bens, seu status social, sua segurança, seu lar, suas coisas. Era uma avalanche de perdas sobre a vida deste homem e dessa mulher. Então, diante de tantas perdas, a esposa de Jó julgou que não valia a pena viver. Ela disse para ele, diante de tudo isso que a gente perdeu, eu concluo o seguinte, Jó, não vale mais a pena viver. Melhor é que a gente morra. Melhor é que morramos, né? Como conjugar direito mesmo. Diante de tanta perda, ela julgou que era melhor morrer. Diante dessa declaração da mulher de Ló, eu imagino que, para ela, o que ela tinha valia mais do que a sua própria vida. Tanto que no momento em que ela perdeu essas coisas, ela não viu mais sentido em viver. A sua vida estava muito pautada no que ela tinha, no que ela havia conquistado, no que ela havia realizado ao longo da sua jornada. E quando ela olhou ao redor e não viu mais nada daquilo, ela julgou que seria melhor morrer. Que a vida não tinha mais valor, que a vida não tinha mais sentido algum. E eu quero dizer a você que todas nós estamos sujeitas a agir como a mulher de Jó agiu. Talvez seja mais fácil para a gente ter uma reação como a mulher de Jó teve do que a reação que Jó teve. E onde está o segredo para essa diferença de comportamentos? Logo no início do capítulo 1 do livro de Jó, a gente vê que esse homem ofertava, sacrificava a Deus, pedia perdão pelos seus pecados e de todos os seus filhos. A Bíblia menciona sobre um relacionamento sólido, firme, entre Jó e Deus, e não entre a sua esposa e Deus. O seu relacionamento com Deus hoje, eu quero abrir esse parêntese aqui. O relacionamento que você está construindo com Deus hoje te dará suporte para suportar as dores que virão. O dia mau vem para todo mundo. E o relacionamento que estamos cultivando hoje determinará como suportaremos os dias ruins da nossa vida. Voltando a esse exemplo da mulher de Jó, quantas vezes, minhas irmãs, nós medimos o valor da vida pelo que temos? Quantas vezes a gente olha assim para a nossa vida e pensa, eu tenho um casamento abençoado, meus filhos têm saúde, olha quantos filhos eu tenho uma casa maravilhosa, então a minha vida é maravilhosa. A minha vida tem grande valor, porque olha, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho saúde, eu tenho um bom emprego, eu tenho um diploma, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho um bom salário, eu tenho um ministério que cresce. Nós medimos o valor da nossa vida pelas coisas que nós temos. Mas eu preciso dizer a você que a vida não precisa de nada disso para ter valor. O mendigo que está lá agora, mendigando na praça da sua cidade, daqui da minha cidade, a vida dele tem valor, mesmo que ele nada tenha, nada possua. A vida não precisa de item algum para se tornar valiosa. Ela é valiosa por si só. Viver é uma dádiva. Ter uma vida é um privilégio. Como diz meu pastor Arquimedes, inenarrável, incomparável. Se nós medimos o valor da nossa vida, baseadas naquilo que temos, naquilo que conquistamos, quando essas coisas se vão, quando essas coisas somem, quando essas coisas começam, a escorregar da nossa mão, nós começamos a ver que não vale a pena viver. Entende? O perigo de medir o valor da vida, de associar o valor da vida àquilo que temos e conquistamos até aqui? Porque hoje nós temos, amanhã podemos não ter mais.
Às vezes a gente pensa que histórias como a de Jó nunca mais se repetiram, mas sim, amados. Há muitas pessoas que viveram coisas semelhantes à de Jó. Você nunca ouviu no noticiário, nunca leu em um jornal um furacão que passou numa cidade, devastou uma cidade inteira e uma única pessoa perdeu a sua casa, perdeu a maior parte da sua família. Ela não sabe como recomeçar. Não é um caso semelhante ao de Jó? Muitas pessoas passaram ou ainda passarão por situações como essa. Queridas, se a gente baseia a nossa vida naquilo que temos, quando perdemos, ficamos sem chão. A gente não sabe mais o que fazer, porque a minha vida é o que eu conquistei. A minha vida é o que eu tenho. Isso não é uma verdade. A vida é preciosa. A vida é preciosa. O próprio Jó reconheceu isso. Diante, daquela situação terrível, quando ele soube das notícias que seus filhos haviam morrido, que seus animais haviam morrido, seus bens haviam se perdido, ele diz: nu vim para esse mundo e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: o que eu tenho, sabe, a minha vida é o que ninguém pode tirar de mim, a minha vida. Ele tinha essa consciência. Ela não, baseado no relacionamento que ambos tinham com Deus. Como eu disse, a vida não precisa de nada para ser valiosa. Ela é. A sua vida não precisa de nada para ser valiosa. Ela é. Você veio a esse mundo, como Jó disse, nua. E você vai voltar para os braços do Senhor nua. Sem nada que você conquistou nessa vida. Porque a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Amém? A sua vida, ela é valiosa independentemente do que você tem ou do que você não tem. Ela é valiosa independentemente do que você achou ou do que você perdeu. Do que você conquistou ou daquilo que você não conseguiu alcançar. Do que você se tornou ou daquilo que você não conseguiu se tornar. Onde você chegou e onde você nunca conseguiu chegar, ou talvez nunca vai chegar. Ainda assim, a vida é valiosa. Portanto, nós precisamos valorizar, apreciar a vida e o privilégio que é viver. Quando nós entendemos isso, minhas irmãs, a gente passa a viver uma vida mais leve, mais sensível. A gente passa a viver uma vida mais cheia da presença de Deus. A gente desfruta dos relacionamentos, a gente desfruta do percurso, a gente desfruta da caminhada, quando a gente entende que a nossa vida é valiosa. A gente respeita mais o outro, independente do que ele é ou do que ele não é, do que ele tem ou do que ele não tem, do que ele conquistou ou do que ele não conquistou, porque ele tem o que precisa para receber o meu respeito, o meu valor. Ele tem uma vida. Ele tem uma vida. Ele tem um presente divino nele, que é a vida, e eu preciso respeitá-lo por ser um ser vivente. Um ser que respira, que pensa, que ouve, que vê, sabe? Que anda, que interage, que raciocina, que transforma coisas, que é transformado por coisas. Quando eu entendo isso, eu não me relaciono com o outro pelo que ele pode me dar, pelo que ele pode fazer na minha vida. Eu entendo que o que ele tem de valor é a vida que ele possui. E eu preservo mais essa vida dele, preservo mais a minha própria vida. Por que a Ana está dizendo isso? Se a live tinha como título: o que é essencial para você? Nesses dias de quarentena, eu tenho me conscientizado que o que é essencial para mim é viver. Viver. Isso é essencial. Eu estou nesse mundo para uma única coisa: viver.
Eu estou viva para viver. Nossa, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas na prática, muitas vezes a gente se perde disso. Deus nos deu vida para que a vivamos. Você está aqui nesse mundo, minha irmã, para viver. Tem um salmo que diz: louve o Senhor, cante hinos de louvor a Deus, porque na sepultura, para onde você vai, ninguém mais pode louvar. Existem coisas que são para essa vida terrena e eu preciso vivê-la com toda a intensidade, porque ela vai passar e velozmente. Então, minhas amadas, essa live é para dizer que o essencial é a sua vida. O essencial é a sua vida. A vida é o essencial. Mas, voltando para essa questão aqui para mim, que a gente começou falando sobre serviços essenciais que nós vimos na quarentena, que se falou muito nesse período da quarentena sobre os serviços essenciais. O serviço de saúde, por exemplo, é um serviço essencial, correto? Ninguém pode viver bem sem um serviço de saúde. Mas, se ele for precário, você sabe que ele é essencial. Mas se você chegar lá no UPA, num posto de saúde, num hospital, e você vê que aquele serviço essencial está sendo oferecido de maneira precária, você começa a desvalorizá-lo. Começa a achar que você nem precisa dele. Para ir no hospital e ouvir isso? Sair da minha casa para chegar diante de um médico e ouvir isso? Para sair não ter nem um xarope básico para eu tomar na farmácia do hospital? Ficar esse tempo todo para mal ser examinada? Quando esse serviço essencial é oferecido de maneira precária, a nossa tendência é passar a desvalorizar e até achar que aquilo nem é essencial assim, não é verdade? Mesma coisa é a vida. A vida é essencial. Mas se nós não cuidarmos dessa vida, se não preservarmos essa vida, se não a vivermos de maneira plena, da maneira que Deus quer, ela passa a ser desvalorizada pelos outros e por nós mesmas. O próprio Senhor Jesus disse em João 10:10, Deus quer que sua vida funcione de maneira plena. O que está escrito lá em João 10:10? Eu vim para que tenham vida. Só isso? Porque eles já estavam vivos. Quando Jesus chegou no mundo, aquelas pessoas todas já estavam vivas. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Que vida é essa que eles não tinham? Uma vida plena. Uma vida completa. Uma vida que envolvia uma intimidade com Deus saudável, crescente, contínua, firme. Uma vida que valorizava o outro, uma vida plena. Jesus não quer que eu e você tenhamos apenas uma vida. Ele quer que essa vida funcione plenamente, sem precariedade. Que o serviço essencial que a sua vida é, veja bem, minha irmã, a sua vida é essencial nesse mundo. A sua vida é essencial na sua geração. A sua vida é essencial na sua casa. A sua vida é essencial na sua igreja. A sua vida é essencial no seu trabalho, no seu ministério. A sua vida é essencial, mas ela não pode funcionar de maneira precária. Porque se sua vida funciona de maneira precária, ela perde o valor, tanto para você quanto para os outros. Jesus quer resgatar a qualidade desse serviço essencial que a nossa vida é para o mundo. Jesus quer nos dar uma vida plena, completa, abundante, sem vazios, sem rachadura. Amém? É assim que Jesus quer que você viva a sua vida.
1 Tessalonicenses 5:23 Paulo diz, né, aos Tessalonicenses que Deus conserve em perfeito funcionamento, em perfeita paz, vosso corpo, alma e espírito. Essas três coisas são indispensáveis para que a sua vida funcione de maneira plena. Saúde no corpo, na alma e no espírito. E sobre esses três aspectos que são tão importantes para a sua vida, olha que interessante. A gente sabe que Deus é essencial e nos fez essenciais para esse mundo, para esse tempo, para essa geração. A nossa vida é essencial, mas para que a nossa vida funcione, ela tem os seus objetos essenciais também, aquilo que faz com que ela funcione plenamente. E eu queria falar sobre três coisas. Uma para cada um desses aspectos da vida, do corpo, da alma e do espírito. Para que a sua vida seja relevante nessa geração. Para que a sua vida não seja um serviço precário. Que a sua vida seja luz. Que a sua vida seja bênção para você e para os outros. Sobre o corpo, a gente poderia falar muitas coisas. Muitas até, estou aqui falando, mas estou atento ao que vocês estão escrevendo, tá bom? Muitas até que a gente já sabe de cor, né? Comer bem, praticar exercícios físicos, tudo isso a gente já sabe, não precisa nem mencionar isso aqui. Aliás, esse assunto é tão vasto de informação que a gente poderia fazer só uma live para tratar essa questão do corpo, da saúde do corpo. Mas, amadas, eu queria falar sobre algo que temos negligenciado nessa geração tão corrida, nessa geração tão assoberbada, tão cheia de coisas, nessa geração tão cheia de afazeres, com a agenda lotada. Nós temos tirado esse ponto tão necessário, que é o descanso. Você quer que o seu corpo funcione plenamente? Descanse. 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 E eu não estou falando somente descansar, de dormir, de parar, de deitar, de dar ao seu corpo o direito de repor suas energias por meio do corpo. O seu corpo precisa disso. Quando você não descansa, você está negando ao seu corpo uma necessidade vital. Minha mãe dizia: o sono alimenta. Muito com fome, vai dormir, que o sono alimenta. Minha mãe falava isso. Mas em nossa geração, parece que o descansar é errado. E nós estamos o tempo todo correndo. O tempo todo correndo. Irmãs, eu estou morando há 1 ano e... Vou fazer uma cola aqui. 1 ano e 5 meses aqui em Rio Grande. E eu tenho aprendido na vida aqui em Rio Grande a preciosidade que é descansar. O rio-grandino, ele vive em outro ritmo, muito diferente do que eu vivia no Rio de Janeiro. Muitos comércios da cidade fecham na hora do almoço. Fecham ao meio-dia, reabrem às 2 horas da tarde. Até mesmo no centro da cidade você encontra vários comércios que fecham nesse horário do almoço. Alguns se mantêm abertos por serem ali em comércios do centro, mas a maioria fecha. E eu já tive assim, em frente a lojas, que a pessoa estava lá, ela nem estava comendo, ela já tinha acabado de comer, faltava 10 minutos para dar 2 horas, e ela só abriu as portas da loja 2 horas. Na hora eu fiquei, por que ela não tá fazendo nada? Ela estava desfrutando do seu tempo de descanso. Aquilo é um direito dela como funcionária. Nós precisamos aprender a parar. Descansar. Minha irmã, dormir. Tem muitos estresses, brigas, tem muitas dúvidas na cabeça, muita inquietação no coração, que uma noite de sono resolveria. Amadas, quantos dilemas na minha vida eu resolvi depois de dormir. E o Espírito Santo falar: descansa, Ana, descansa, vai dormir, vai dormir. E
quando eu acordava, aquilo estava claro em minha mente. Você não é uma máquina. E mesmo uma máquina como o celular, olha aqui, ó, precisa repor a sua bateria. E os especialistas dizem, não mexa no celular enquanto ele estiver carregando. Ele pode explodir na sua mão. Ele pode explodir. Respeite o tempo de descanso, até mesmo de uma máquina, que dirá você que nem máquina é. Não somente esse descanso, é algo que nós precisamos falar, mas o descanso contemplativo, que o Senhor nos traz como exemplo no Gênesis. Quando ele criou o mundo no 7º dia, a Bíblia diz, ele admirou a sua obra. Querida, você precisa descansar, trabalhar e descansar, apreciar o seu trabalho, dizer uau, que casa bem arrumada, uau, que relatório bem feito, uau, essas roupas passadas, uau, que comida gostosa. Você precisa parar, uau, que família maravilhosa, uau, que igreja tremenda, que ministério maravilhoso. Muitas pessoas estão carregando fardos em igreja. Sabe por quê? Porque não descansam. É um trabalho atrás do outro. Não desfrutam do descanso. Não desfrutam do descanso. Nós da equipe Satisfeitas, nós temos o costume de fazer tempos de consagração para os nossos eventos. Sempre. Normalmente a gente fica em torno de 21 dias, mas nós já chegamos a 40 dias. Em tempos de jejum e oração, de preparo espiritual para um evento. Mas depois de uns certos eventos acontecendo com frequência, eu comecei a observar que na semana seguinte ao evento, muitas pessoas da equipe, inclusive eu, enfrentavam lutas muito grandes. Por quê? Cansaço. Nós estamos cansadas. E aí nós estamos celebrando uma vitória. O inimigo vem dar uma rasteira porque estamos cansadas. Então eu tenho aprendido pós-evento. Desde que o Espírito Santo me sinalizou isso. As nossas consagrações, elas se estendem até uma semana após o nosso evento. Para que a equipe continue ligada, continue sintonizada com o Senhor. Não se distraia depois de uma grande vitória. Tem até uma música da Ludmilla Ferber que fala o que vem para tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras. Cansaço. Aí ela começa a falar muitas coisas e ela entra. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. Você está desgastada. Irmã, a gente precisa descansar. A maturidade tem me feito entender isso. Confesso que nos anos iniciais, no início da minha caminhada com Deus, não era assim não. Eu queria emendar uma coisa na outra, né? E eu nem desfrutava daquilo, nem tinha tempo de celebrar aquela vitória, aquela conquista. Aquilo que a gente tinha alcançado, eu já estava empolgada com outra coisa. Aprenda a desfrutar. Desfrutar da caminhada. Eu me lembro do dia 21 de janeiro, quando eu cheguei aqui, de 2019, que eu cheguei aqui em Rio Grande para morar na cidade. Tenho muitas recordações do dia 21 de janeiro, mas olha, as recordações mais vivas na minha mente são do percurso. O tempo em que eu estive acordada naquele carro, eu me permiti ver por quais cidades eu estava passando, como elas eram, o que era aquela vida daquelas pessoas. Então, amadas, quando alguém falar comigo, eu vou de carro aí na sua casa, eu tenho lembrança de como é a estrada, eu posso dizer para vocês como que é a estrada no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Florianópolis, em parte do Rio Grande do Sul, que eu atravessei até chegar aqui o sul onde eu moro, né? Eu moro no sul do Rio Grande do Sul, porque eu desfrutei da caminhada. Outro dia, um casal de amigos nossos quebrou o carro, teve seu carro quebrado na cidade de Queluz. E quando falou Queluz, eu lembrei, sabe, da entrada da cidade, aquela escrita Queluz. Eu falei, nossa, Lenilson, nós passamos por lá quando estávamos vindo morar aqui. Ele é mesmo, Ana. Começamos a conversar sobre isso. Paula, né? É mesmo, Paula? Ele me chama de Paula.
Sabe, descansar também tem a ver em contemplar a sua caminhada. Nesses dias de reeducação alimentar, como eu falei com vocês na live passada, que eu tô passando, né, que eu tô vivendo, sob os cuidados de uma profissional, eu tenho aprendido a apreciar o que eu faço para comer, a olhar as combinações, sabe, olhar as cores, olhar os temperos, os sabores, os odores do tempero. Amadas, isso também é descansar. Isso também tem a ver com o Shabá que Deus ensinou. O princípio do Shabá, do descanso, do sábado, que Deus ensinou ali em Gênesis, não é só dormir, é contemplar. 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 Hoje foi um dia de arrumar aqui, fazer um monte de arrumação na casa. Eu falei pro meu marido, que delícia, né? Sentar num ambiente cheiroso, limpinho. Shabá. Contemplar o que você fez. Amada, calma aí. Aquieta aí, vai devagar, cuida desse corpo, descanse. Então, sobre o corpo, descanse. Sobre a mente, relaxe, relaxe. Eu gosto muito de uma frase do Augusto Cury que diz assim: sou como um peixe no mar de tensão. Eu estou no mar, mas o mar não está em mim. A gente que é mulher tem a tendência de fazer uma tempestade num copo d'água. É ou não é? É ou não é? O negocinho desse tamanho fica desse aqui. Relaxa. Relaxa. Não se estressa tanto. Não se preocupe tanto. Não se irrite tanto. O desgaste que a irritabilidade causada por uma toalha molhada na cama vai gerar em você é bem maior do que pegar essa toalha e pendurar no varal. Aí você pensa, vou ficar pendurando a toalha para os outros a vida inteira? Meu Deus. O celular caiu, tem misericórdia. Desculpa aí, gente. Agora foi. Coisas do ao vivo, né? Você vai ficar pensando, eu vou ficar pendurando toalha para os outros no varal a vida inteira? Vida inteira eu vou ficar pendurando... Não, então fica a vida inteira se irritando, se estressando, brigando por causa de uma toalha molhada. Você já conversou, se não resolve, amada? Pendura. Paz. A gente precisa prezar pela paz. Paz nos relacionamentos, paz na nossa mente, paz na nossa vida. Irmãs, a gente faz questão de muita coisa. A gente faz questão de muita coisa. A gente quer, às vezes, perfeição. A gente precisa aprender. Esse monte de risalhada aí de vocês é porque o celular caiu. Misericórdia, caiu. Tem como eu evitar isso. Relaxa. Na hora que eu falei relaxa, o celular caiu. Relaxa. Coisas do ao vivo. O celular caiu. E ó que tá no suporte direitinho. Irmãs, a gente precisa aprender a relaxar. Relaxa. Tudo às vezes nos estressa. Já parou pra pensar? Tá chovendo. Ai, tá chovendo. Não dá pra fazer nada. Aí o sol, que sol. Não dá pra fazer nada com um sol desse. Deus, que luta, Senhor. Relaxa. Relaxa. Não fica fazendo questão de muita coisa. Coisas até que não vão mudar, gente. Coisas até que não vão mudar. Que a gente fica ali brigando, insistindo. Buenas noches, minha professora de espanhol. Maria José. Amadas, a gente fica fazendo questão de tantas coisas. Já parou pra pensar? Você fica tão perturbada, tão inquieta com um monte de coisa. A gente passa pelas redes sociais e as pessoas estão estressadas com tudo. Com todo mundo, com a vida que todo mundo está vivendo. É um estresse para falar de política, é um estresse para falar de igreja, é um estresse para falar de família, é um estresse para falar de trânsito. Todo mundo quer falar o que pensa o tempo todo, quer dar sua opinião o tempo todo. Amada, relaxa. Relaxa.
Para de se estressar com tanta coisa que às vezes está fora do teu alcance. Ou então você canaliza esse estresse em ação. Você pode mudar essa situação? Então mude. Você não pode mudar essa situação? Ore por ela. Agora, orou, acabou. Porque a oração é entrega. Entregou para Deus aquela situação? Acabou. Experimenta a paz que excede o entendimento. Que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Já pensou? Você é cheia de tribulação, cheia de luta, cheia de coisa que está te tirando o sossego, que está te tirando a paz. Aí você vai até Deus. Entrega para Deus aquela situação. E a Bíblia diz que você recebe uma paz que excede o seu entender. Que pega essa mente e esse coração que estão aí, ó, inquietos, e coloca em Jesus. E você começa a pensar em Jesus, no poder dele, no que ele pode fazer por você, no amor dele, no cuidado dele. Aleluia! Agora você não pode mudar. Relaxa. Relaxa. Tem criança pequena em casa? Vai ter bagunça. Vai ter bagunça. Estabelece alguns princípios aí que funcionem para você e para o seu filho. Mas evite certas coisas que só geram estresse. Estresse está matando muita gente. Estresse está matando muita gente. Cuidado. Cuidado. Relaxe. Relaxe. E com relação ao seu espírito, o que você pode fazer aí com relação ao seu espírito? Para que você alcance essa vida plena. Desenvolva a sensibilidade. Amadas, a sensibilidade é uma característica que nós não podemos perder na nossa vida. Sensibilidade. Quando eu entendi isso e comecei a buscar isso, sensibilidade, a minha vida se tornou mais leve. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se conecta com o meu espírito e dá um testemunho, uma certeza, uma convicção que eu sou filha de Deus. Então há uma conexão direta entre o Espírito de Deus e o meu. Por isso eu tenho que desenvolver uma sensibilidade a esse Espírito. Quando eu aprendi o quão é importante ser sensível ao mover, ao agir, à fala, ao movimento do Espírito Santo, e eu comecei a buscar essa sensibilidade, minhas queridas, eu não ando atrás de coisas, eu me mantenho sensível e Ele fala comigo no meu dia a dia. Sabe, coisas do dia a dia, a Samara colocou, eu queria entender sobre sensibilidade. É aguçar o seu ouvido para ouvir a voz do Espírito nas coisas mais simples do seu dia a dia. Mas antes disso, tem esse processo do descanso. Lembra que eu falei desfrutar da caminhada? Quando você está atenta à sua caminhada, ao seu percurso, à sua vida, você está mais sensível ao que o Espírito Santo pode falar com você no seu dia a dia. Ele vai falar contigo. Ele vai soprar estratégias. Você vai beber um copo de água? Porque você entendeu, você ouviu a sua garganta dizendo: estou seca, preciso de água. E quando você bebe essa água, você dá ouvidos ao que o seu corpo está falando com você. O Espírito aproveita essas situações, já que você conseguiu se conectar com quem você é, perceber suas necessidades reais. O Espírito Santo vem e diz: assim como sua garganta precisou de água, você precisa de mim. Você precisa ouvir a minha voz, entende? Uma coisa está ligada com a outra. O problema é que a gente quer desenvolver o espiritual, mas a gente não aprendeu no natural. A gente não consegue ver com os olhos naturais, a gente quer enxergar com os olhos espirituais. A gente não consegue ouvir com os ouvidos naturais. A gente quer ouvir com o ouvido espiritual. Dificilmente, amadas. A primeira aprendizagem, né? O primeiro aprendizado desse processo de sensibilidade tem a ver com a sua conexão com a vida, com a sua conexão com o outro. É necessário aprender a olhar para o alto, olhar para frente, olhar em volta e olhar bem.
quando essas coisas naturais acontecem de maneira aprimorada, a gente consegue ouvir o Espírito Santo. As crianças são muito sensíveis à presença de Deus. A Bíblia fala que de crianças de peito, né, de crianças de colo, que ainda mamam no peito, crianças pequenas, suscitaste perfeito louvor. O que a criança tem de diferente da gente? Ela tem os seus sentidos aguçados. Ela ouve bem, ela vê bem. O tato dela é sensível. A criança sente frio antes da gente, sente calor antes da gente. O tato dela está em perfeito funcionamento. Mas ela vai crescendo e ela vai perdendo, sabe, essa capacidade plena dos seus sentidos. E aí, irmãs, a conexão com o Espírito fica comprometida. Deu para entender? A sensibilidade começa no momento que você percebe a vida no plano natural. Quando você anda atenta pela vida. Esses dias eu tive uma experiência com uma amiga. Nós estamos com algumas questões para se resolver no Ministério Satisfeitas, né? Coisas futuras que temos para fazer. E eu estava conversando com uma amiga, uma coisa assim, nada a ver das situações que o Satisfeita estava vivendo. E essa amiga falou assim para mim: Ana, amiga do céu. Amadas, quando ela falou isso, amigas do céu, amiga do céu, a minha mente assim abriu. Amiga do céu. Eu fiquei pensando o que era aquilo, amiga do céu. Naquele momento que fez sentido para mim. O amiga do céu, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. É isso que eu quero que vocês façam. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? A vida não pode ser vivida no automático, pessoal. Vocês já assistiram aquele filme O Clique? Que ele ganha um controle remoto para poder passar tudo rápido. E ele perde a noção de quem ele é, de quem é Deus, do controle da vida, das relações. Ele fica insensível. A vida passa e ele não percebe nada. Não podemos viver uma vida como nesse filme, adiantando processos. É vivendo o processo natural, humano. É a sua vida humana vivida plenamente que vai gerar em você experiências espirituais. São aplicações para o seu entendimento espiritual. Isso é muito importante, mas sabe como é que a gente está vivendo, pessoal? Distraídas. E a Bíblia fala sobre Marta, que ela estava distraída, não é porque ela não tinha o que fazer, não. Porque às vezes a gente pensa que uma pessoa distraída é ociosa, não tem nada para fazer, ela fica... Não. A Bíblia diz que Marta estava distraída porque tinha muita coisa para fazer. Então ela perdeu a noção do que era mais importante. Ela não se conectou com Jesus. Amadas, nós precisamos rejeitar essa vida corrida, essa vida acelerada, essa vida de fazer por fazer sem propósito nenhum, essa vida que não permite pausas. Sem pausas, você não contempla a vida, as relações, as atividades. Você faz por fazer. Dificilmente você vai conseguir ouvir o Espírito Santo falando com você no percurso. Porque o muito fazer consumiu a sua mente. Você precisa descansar para aprender a relaxar, para aprender a se sensibilizar. Entende? Você precisa aprender a descansar mesmo, ó. E descansar de contemplar as maravilhas do Senhor. Quando você aprende a descansar, você é levada ao relaxamento. Você entende? Eu não tenho controle sobre tudo, não tenho controle sobre todos. Então você desenvolve a sensibilidade. Isso é muito importante. Gente, a sensibilidade traz descanso para sua alma. Porque, como eu disse, uma mulher que desenvolveu em sua vida a sensibilidade à voz do Espírito Santo, ela não precisa ficar caçando essa voz. Ela ouve a voz. Ela ouve. Ela não precisa caçar. Como eu estou fazendo minhas coisas na minha casa, eu escuto minhas filhas falando: mãe! Opa! É minha filha. Meu marido, Paula! É meu marido. Eu não fico caçando a voz dele. Eu não fico caçando a voz delas.
essas vozes me chamam e eu as escuto. Quando você tem sensibilidade, você não precisa ficar desesperada de ouvir a voz de Deus. O Senhor falar comigo, fala comigo. A sensibilidade vai te conduzir naturalmente à voz de Deus. Sabe, quando eu entendi isso, quando eu cheguei nesse nível na minha vida de desenvolver sensibilidade, irmãs, meus dias são tranquilos com o Espírito Santo. Até quando ele não fala, eu fico tranquila. Porque eu sei que eu procuro ver. Opa, perdi a sensibilidade. Não, ela tá ativa. Então, ele não me chamou, ele não falou. Quantas mulheres estão ansiosas? Incrível isso, né? Porque a presença de Deus traz paz pra gente. Mas quantas mulheres estão ansiosas? A ansiedade doentia por querer ouvir Deus e entender Deus. Como é que pode? Porque tá faltando sensibilidade. A ovelha ouve a voz do pastor. Tudo que eu preciso fazer na minha vida é aprender a ser ovelha. Só isso. Quando eu aprendo a ser ovelha, eu posso comer a grama tranquila, descansar, porque quando ele falar, ovelha, eu já vou levantar e vou seguir. Essas coisas são essenciais para a nossa vida, minhas irmãs. Sem elas, eu, Ana Paula, pode ser que você tenha uma opinião diferente da minha. Eu tenho dito muito aqui para as meninas a seguinte frase: vocês não precisam pensar como eu, minhas filhas. Vocês só precisam pensar. Não precisa ser como eu, pensar como eu penso, não. Mas pense. Então, irmãs, vocês não precisam pensar como eu penso. Mas a gente precisa pensar. Pensar a gente precisa. Então, você pode ter uma opinião diferente da que eu estou colocando aqui para você. Mas eu, Ana Paula, julgo que sem essas coisas é muito difícil viver de maneira saudável. E eu realmente estou comprometida em viver a minha vida de maneira plena. O salmista diz que a vida do homem é curta. Eu não quero me dar o luxo de perder a minha vida, de vê-la passar sem saúde e sem qualidade. Eu quero viver fisicamente, emocionalmente e espiritualmente de maneira plena. Então, fechando essa nossa live aqui, fazendo uma recapitulação de tudo que a gente conversou. Lá do começo da mulher de Jó, a sua vida não é o que você tem, a sua vida não é medida pelo que você conquistou ou não, a sua vida é valiosa por si só. A vida não precisa de nada para ter valor, por si só ela é valiosa, sua vida é essencial. A sua vida é essencial para você, a sua vida é essencial para Deus. A sua vida é essencial para essa geração, portanto, cuide dela. E Deus não quer que você tenha apenas uma vida essencial. Ele quer que essa vida essencial funcione de maneira plena, com qualidade. Para isso, você precisa cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. São muitas dicas, mas eu deixei 3. Uma para cada uma desses pontos, né? Cada um desses pontos. Seu corpo, descanse. Descanse de dormir e descanse de contemplar. Para sua alma, relaxe. Relaxe. E para o seu espírito, sensibilize. Eu espero que o Espírito Santo fale ao coração de cada uma de vocês, complete o incompleto das minhas palavras, né? Porque a gente não fala tudo que todo mundo precisa ouvir. O Espírito Santo é aquele que completa o incompleto das nossas palavras, que ele complete no seu coração essa mensagem, que aplique no seu coração o que você precisa fazer na sua vida de maneira prática e que você guarde no seu coração essas pérolas que foram compartilhadas aqui da palavra de Deus. Amém? Quero orar por você nessa hora. Senhor, eu quero agradecer cada uma dessas irmãs que entregaram esse tempo, Senhor, essa hora que passamos aqui para me ouvir, Senhor. Elas poderiam fazer qualquer outra coisa, mas elas desejaram dedicar esse tempo a me ouvir. Senhor, eu espero ter feito bom uso do tempo das minhas irmãs, porque eu sei que tempo é algo tão valioso, é tão precioso. Eu espero que elas não saiam daqui achando que não valeu a pena ter investido esse tempo nessa live.
A tua palavra foi pregada, Senhor, dentro das experiências que eu tenho tido na minha vida. Mas eu sei que cada uma tem suas próprias experiências. E é possível que o Espírito Santo fale muito além no coração de cada uma do que eu disse aqui essa noite. E mesmo que elas esqueçam tudo o que eu falei hoje, que aquilo que o Senhor falou no coração delas jamais venha a ser esquecido. Que elas guardem como uma pérola preciosa para as suas vidas, Senhor. Nos ajude a cuidar dessa única vida que o Senhor nos deu para viver. Nós te amamos e queremos viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Eu vi aí muitos comentários, muitas pessoas escreveram. Hoje foi uma live bem comentada. Amém. Ele nos conduz a pastos verdejantes, aprender a ser ovelha, isso aí. Não precisa procurar a voz. Desse jeito, ela nos chama. Apreciar cada coisa e perceber os sinais. Samara, você falou que tinha curiosidade para saber mais a respeito de sensibilidade. Ô, gente, se vocês querem ouvir mais sobre esse assunto de sensibilidade, manda um direct aí pro Ministério Satisfeitas falando e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada pelo carinho, pelas palavras de elogio. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV, tá bom? Você pode assisti-la novamente. E também eu vou postá-la lá no nosso canal de YouTube do Ministério Satisfeitas. Então amanhã a live já vai estar disponível no nosso canal de YouTube Ministério Satisfeitas. Muito bom dividir esse tempo com vocês. Deus os abençoe. Também tô com muita saudade, Samarita. Deus abençoe cada uma de vocês e até quinta-feira que vem com a próxima live. Um beijo!